Bem, eu sou a Erika Cardoso, sou estudante da Faculdade de Medicina da Universidade de Agostinho Neto e estarei aqui hoje com vocês a falar-vos sobre a rinocinusite aguda complicada com cegueira a propósito de um relato de caso. Estes são os itens que iremos debruçar ao longo desta apresentação. A título introdutório, a rinocinusite é uma condição que envolve a inflamação simultânea da mucosa nasal e dos seios paranasais, podendo então esta inflamação estender-se até o neuroepitélio e os ossos subjacentes. Ela é caracterizada por sinais e sintomas, nomeadamente a obstrução nasal, a rinorreia anterior e posterior, dor à pressão facial e redução ou perda do olfato. Quanto à sua prevalência, estima-se que cerca de 10 a 15% da população mundial sofra de rinocinusite aguda durante algum momento da sua vida. Ela é classificada em aguda, subaguda ou crônica, estando a subaguda associada a sintomas com duração superior a 4 semanas, a subaguda de 4 a 12 semanas e a crônica superior a 12 semanas. Os fatores de risco são inúmeros, eu trouxe para aqui três, nomeadamente a rinite alérgica, que vai causar o edema da mucosa nasal, provocando então uma hipoventilação e retenção das secreções, os corpos estranhos, que também vão propiciar o acúmulo de secreções e então a superinfecção bacteriana, e alterações estruturais, nomeadamente do septo nasal e das estruturas do meato médio. Etiologicamente, a rinocinusite ela é maioritariamente causada por infecções virais, nomeadamente o rinovírus e influenza vírus. Quando esta patologia dura mais de 7 dias, é importante nós passarmos a desconfiar de uma infecção bacteriana em que fala-se maioritariamente do Streptococcus pneumoniae e do Haemophilus influenza. Quanto ao diagnóstico, ele é maioritariamente clínico, podendo associar-se também a exames complementares se for necessário. Os sinais e sintomas são os que já foram referidos anteriormente e reforçar novamente que devemos sempre desconfiar de uma rinocinusite aguda causada por bactérias quando a sua infecção é superior a 7 dias, principalmente quando associada à febre. Quanto aos exames complementares, nós podemos realizar a radiografia dos seios paranasais, em que vamos evidenciar a opacidade dos seios. A tomografia computadorizada também é bastante necessária porque dá-nos a extensão da lesão, e a endoscopia nasal, que vai nos ajudar então, vai evidenciar obstrução ou secreções provenientes dos seios. Quanto às suas complicações, são inúmeras, mas dada o enfoque do caso, eu trago para aqui apenas as complicações orbitárias, em que a classificação mais usada é a classificação de Chandler, que classifica então as complicações em celulite pré-septal, celulite orbitária, abscesso subperiósteo, abscesso orbitário e então a trombose do seio cavernoso. Falando agora no nosso caso clínico. Paciente de 8 anos de idade, feminina, residente em Luanda, deu entrada à unidade hospitalar com inflamação no olho, segundo as informações colhidas. Quanto à história da paciente, é uma paciente que esteve internada numa maternidade por 8 dias, no serviço de cuidados intensivos, com o diagnóstico de status pós-aborto inseguro, associado a malária complicada com disfunção multiorgânica, nomeadamente neurológica, hematológica, hepática e renal, onde no contexto da sua disfunção renal instituiu-se então a diálise. Após 4 dias, a mesma paciente apresentou o edema palpebral unilateral, pela qual foi solicitada a avaliação da oftalmologia do mesmo hospital, em que decidiu então a transferência para o serviço de otorrinolaringologia do Hospital Josina Machel. A chegada ao Hospital Josina Machel era uma paciente grave, consciente, muito pouco colaborante, o estado geral e nutricional deficiente, com edema facial e periorbitário associado então à celulite pré-septal, como vimos na imagem anterior. A avaliação da otorrino, quanto à otoscopia e à faringoscopia, não havia alterações. A rinoscopia anterior evidenciou então a pirâmide nasal bem implantada, sem cicatriz, observando uma lesão ulcerativa no corneto médio à esquerda. Realizou-se alguns exames complementares, nomeadamente uma tomografia computadorizada, em que podemos ver aqui, onde apresenta então a ocupação de todos os seios paranasais, sendo então classificada numa pansinusite. Com isto, ela foi diagnosticada então com a pansinusite complicada associada a uma celulite periorbitária, malária complicada com disfunção multiorgânica, nomeadamente a neurológica, hematológica, hepática e renal,
associado a isso, teve o seu aborto inseguro e também questionou-se a trombose dos seios cavernosos devido ao estado clínico da paciente e à extensão da lesão. Quanto à conduta, manteve-se as medidas gerais, a analgesia, manteve o artesanato para o tratamento da malária complicada, associando sempre os antibióticos. Além disso, a oftalmologia também instituiu alguns colírios e pomadas a fim de diminuir então ou aumentar a lubrificação do olho. Após alguns meses, a paciente foi então submetida a uma cirurgia multidisciplinar, nomeadamente pelos cirurgiões de otorrinolaringologia e de oftalmologia, onde se foi realizada uma cirurgia de cadual look mais eventração do olho, do globo ocular, onde podemos evidenciar então o olho que foi removido nesta imagem. Após a cirurgia, foi ainda retirada uma massa dos seios perinasais e enviada para a anatomia patológica para a sua posterior análise, em que foi evidenciado tecido fibrovascular com revestimento epitelial respiratório e sinais inflamatórios, não sendo então sugestivo de malignidade. Após a alta, ela continuou em seguimento em consultas externas de otorrino, oftalmologia e neurocirurgia e em outubro de 2024 voltou a ser reintervencionada, onde se fez pela neurocirurgia, onde se fez uma trepanação do osso frontal para a drenagem dos seus seios. Esta é a paciente atualmente que aguarda então a protetização ocular. Este caso é bastante pertinente porque mostra-nos a necessidade de tratar a rinocinusite o mais cedo possível para evitar as suas complicações, porque ela, quando negligenciada, leva infelizmente a destes desfechos não tão felizes. A título de conclusão, a rinocinusite aguda complicada com cegueira é uma condição muito rara, mas é potencialmente grave, que exige o nosso diagnóstico precoce e uma intervenção rápida para evitar as sequelas que aqui evidenciamos. O caso apresentado destaca ainda a importância da suspeição clínica diante dos sintomas neurológicos e oftalmológicos associados sempre a uma infecção sinusal e a importância do manejo multidisciplinar. Para além disso, há necessidade de consciencialização sobre a progressão da rinocinusite e dos seus riscos, enfatizando sempre que o reconhecimento imediato dos sinais de alarme pode ser extremamente determinante no prognóstico da paciente. Estas foram as referências bibliográficas e muito obrigada pela atenção.